Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Diz assim o texto bíblico. Todos acharam? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Os irmãos podem sentar-se. A irmã já orou por mim. Amados, o que mais me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler é a clareza e a facilidade de entendê-lo. O texto é claro, o texto é fácil. Você que está aqui nessa noite pode discordar do que foi lido, pode negar, pode desprezar até a verdade desse texto, mas não tem como negar que ele foi claro. E quem disse isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, por mim e por você. O texto fala por si, e aqui o nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta 2 vidas, 2 enterros e 2 destinos. Ele conta a história de um rico que vivia de maneira regalada e esplendidamente, e a de um mendigo que vivia o quê? Na miséria, na porta do rico. O rico teve uma vida farta no momento da morte, um enterro pomposo, como nós vamos ver, e na eternidade um sofrimento terrível, após o último suspiro. Lázaro, por outro lado, ele enfrentou lutas, tribulações, adversidades, escassez. Ao morrer, provavelmente não teve enterro, mas após a morte foi levado pelos anjos ao paraíso, ao seio de Abraão. O rico tinha tudo, mas não tinha Deus. Lázaro não tinha nada, mas tinha a Deus. O rico foi para o inferno e Lázaro foi para o céu. Hoje, os teólogos da prosperidade colocam os ricos no céu
e os pobres no inferno. Mas Jesus colocou um rico no inferno e um pobre no céu. Por quê? Simplesmente porque a vida é mais do que viver, e a morte é muito mais do que morrer. Então, vejamos o estilo de vida desses dois homens do nosso texto. Deixa a tua Bíblia aberta. Em primeiro lugar, observe comigo o estilo de vida do rico. Como vivia esse homem? Versículo 19, mais uma vez. Havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Como todo rico daquela época, esse homem aqui do nosso texto tinha muito dinheiro, tinha muita comida, muitos artigos de luxo. As roupas dele eram de príncipe, sua casa devia ser um palácio e suas refeições um banquete. E a melhor palavra para descrever a vida desse homem é ostentação. Ostentação. Ele ostentava diariamente aquilo que tinha. Tinha a melhor casa, tinha a melhor carruagem da época, tinha as melhores roupas, os melhores alimentos, enfim, tudo do bom e do melhor. Esse rico provavelmente era um judeu. Por quê? Porque ele conhecia provavelmente as Escrituras e ele chamou algumas vezes Abraão de pai. Pai Abraão. Provavelmente ele conhecia alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Provérbios 14, 21. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que se compadece dos pobres é bem-aventurado. Talvez conhecesse esse texto, porque Deus sempre demonstrou cuidado especial pelos pobres na Bíblia e pelas viúvas. Um outro texto que esse homem devia conhecer, Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta ao que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Ele devia conhecer esse texto, até porque, amados, cá para nós, ser pobre não é um pecado, como muitos têm ensinado hoje em dia. E ser rico não é sinal de bênção de Deus. Não é porque alguém tem muito que ele está sendo abençoado. Existem pobres santos e existem ricos imundos. Por outro lado, existem também pobres que são ímpios e pessoas abastadas financeiramente que são santas, são generosas, abençoam a obra de Deus ao redor do mundo. O rico de nosso texto devia também conhecer um provérbio 21, 13, que diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Será que ele conhecia esse texto? Provavelmente. Provérbio 28, 27 diz também: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde seus olhos terá muitas maldições. Irmãos, a generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. Mas esse homem do nosso texto não era generoso. À porta dele tinha um mendigo que passava provações, fome. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Aquele que empresta, ou aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Mas quem se faz de surdo às necessidades do pobre, diz a Bíblia, terá muitas maldições. Assim era o rico de nossa história. Um homem indiferente, egoísta, sem coração, narcisista, que vivia só para si. Ele aprendeu, mas não praticou. Se ele conhecia as Escrituras, ele não era um praticante. Ouviu com os ouvidos, mas não com o coração. Será que nós somos melhores do que esse cidadão do nosso texto? Será que somos ouvintes praticantes ou negligentes? A grande verdade é que muitos de nós somos constantemente, semanalmente, mensalmente, confrontados com a palavra de Deus.
mas infelizmente muitos de nós não somos transformados por essa palavra. Muitos somos convencidos, mas não convertidos. Muitos de nós somos bons ouvintes, gostamos de ouvir, mas péssimos praticantes. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Esse homem do nosso texto, apesar de conhecer as Escrituras e chamar Deus de Abraão, talvez ter até o teu nome como membro da sinagoga, não sei se ele era um crente nominal da época, apesar de tudo isso, Jesus o apresenta ou coloca aqui, nesse contexto, no inferno. Por mais que ele fosse conhecido por todos como um homem de sucesso, né? Um vencedor na vida, um guerreiro que conquistou todos os seus sonhos de consumo, ele se perdeu. Por isso Jesus disse certa feita lá em Mateus, ou melhor Marcos 8,36, portanto, de que adianta ao homem ou uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que não quer calar. De que adianta correr atrás do vento? Agora, qual o principal problema desse homem? Qual era o principal problema? Amor ao dinheiro. Amados, o dinheiro, ele tem um poder monstruoso, diabólico, de anestesiar a alma, de cauterizar o coração do ser humano. E ele tem esse poder também de nos fazer insensíveis à dor do próximo, se não tomarmos cuidado. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Eclesiastes 5,10 diz também: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fardará da renda. Também isto é vaidade. Amor ao dinheiro. Mamon. Spurgeon, pregador do século XIX, ele conta uma história de um homem que na hora da morte, ele tinha 2 sacolas de dinheiro na mão, cheia de dinheiro. E ele pegou as sacolas, apertou no peito e disse: tenho que deixar vocês, vivi por ti todos esses anos e agora eu vou ter que deixar vocês. E ali ele morreu, com as 2 sacolas de dinheiro amarradas no peito. Irmãos, o dinheiro, ele não é mau em si mesmo. O dinheiro é bom. Quem não gosta de dinheiro? É instrumento para resolver muitos problemas. Paga dívidas, né? Bem utilizado, o dinheiro é uma bênção. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter, mas ter com avareza, com ganância, passando a perna dos outros, sonegando. O rico de nossa história, ele amou o dinheiro, se esqueceu de Deus e desprezou o pobre. Ele pensou somente nessa vida e esqueceu da eternidade. Ele pensou só em seu umbigo e perdeu a sua alma. Infelizmente, com tristeza nós falamos isso. O texto não diz que ele cometeu qualquer pecado grave. O texto não diz que ele era um adúltero, mas os adúlteros também vão para o inferno. O texto não diz que ele era um ladrão, mas a Bíblia diz que os ladrões vão para o inferno, se continuarem nessa prática. Esse homem, ele não era um homicida, mas os homicidas, se não se arrependerem, vão para o inferno. Mas ele vivia exclusivamente para si mesmo, só para si, para mais ninguém. Em segundo lugar, vamos analisar agora a vida de Lázaro. Olha em Lucas 16, 20 e 21. Acompanhem comigo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
e os próprios cães vinham lamber as chagas. Amados, o Senhor Jesus disse que esse mendigo tinha nome, e o nome dele era Lázaro, e o nome Lázaro significa Deus é minha ajuda, Deus é o meu socorro, em Deus eu tenho a minha esperança. Isso indica ou traz uma ideia de que ele tinha fé em Deus. Mostra aí a sua situação ou condição espiritual. Esse nome sugere fé em Deus como seu único ajudador. E apesar de viver em extrema pobreza, esse homem rico, ele era rico para com Deus. Apesar de ser pobre de dinheiro, ele era rico espiritualmente e vivia pela fé e andava nas pisadas de Abraão. Ele também tinha amigos. Quem eram os amigos dele? Os cães. Sua vida era só de sofrimento e angústias. Lázaro, diz o texto, que ele alimentava-se de migalhas, pedacinhos de pão, que no Oriente eram usados para limpar a boca ou os dedos. É como os nossos guardanapos de hoje. Naquela época não existia guardanapo. Então usavam miolo de pão para limpar o dedo, a boca, e daquilo era jogado fora. Era isso que ele se alimentava, com as migalhas que caíam dos banquetes daquele rico. E a causa de ele ser mendigo, provavelmente era de ordem física. Ele devia ter algum problema físico. O livro de Provérbios fala muito sobre os males da preguiça. Ele não estava mendigando porque era preguiçoso. Ele não estava à porta do rico porque ele era um encostado, não um acomodado na vida. Não, provavelmente ele tinha alguma deficiência física. Agora, a preguiça é algo terrível. Provérbio 19:15 está escrito: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Eclesiastes 10:18 nos exorta dizendo o seguinte: pela muita preguiça abate o teto. Já viu a casa quase caindo aos pedaços? Era preguiçoso muitas vezes. E pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Então, esse mendigo, esse cidadão aqui do nosso texto, dependia dos outros, provavelmente por problemas físicos, e não por corpo mole, e não por ser devagar, quase parando, até porque a preguiça é um problema terrível, e é um problema espiritual. Hoje, existem pessoas vivendo literalmente na miséria. Por quê? Porque se recusam a trabalhar. Infelizmente, vivem como moradores de rua, porque se recusam a voltar para casa e assumir compromissos financeiros, como pagar conta de água, conta de luz, aluguel, preferem morar lá. É um problema espiritual terrível, sim, mas muitas vezes a pessoa não quer assumir compromissos. Pessoas como essas, elas precisam ser o quê? Evangelizadas, mas não sustentadas pela igreja. Evangelizadas, sim, mas não sustentadas. Elas precisam ser confrontadas com seus pecados e não tratadas como vítimas da sociedade, porque a vida é feita de escolhas. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:3 que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Que palavra dura! Aquele que não quer trabalhar, que não coma. É a lei da vida. E a pessoa diz, mas não tem emprego. Não tem? O que não falta é trabalho. O que não falta é trabalho, meu irmão. Pouco tempo estávamos lá, em São Pedro da Aldeia, reunião de pastores, lá no pastor Robson. Estávamos na lagoa, conversando, e chegou uma moça, bem arrumada, com a filhinha na cadeirinha, na bicicleta, vendendo bolo. E ela fez a propaganda, muito bem feita, uma pessoa bem cuidada, e vendeu tudo. Acabou o estoque. Sobrou alguma coisa, Biana? Se sobrou 1 ou 2 bolos, foi muito. Não falta trabalho. O problema é que o povo tem vergonha. E como dizia meu pai, vergonha é roubar e não poder carregar. Claro que para o cristão não vale esse ditado, né? Você não tem nem que roubar, muito menos carregar.
Então, já vimos aí resumidamente as duas vidas, a do rico e a do Lázaro. Agora vejamos as duas mortes. Olha que interessante. O mendigo morreu. O mendigo morreu e as suas necessidades ficaram para trás. O rico também morreu. Não morreu? E todos os seus deleites, banquetes, prazeres, conquistas, tudo ficou também para trás. Até porque a morte é grande niveladora da sociedade. Na entrada de vários cemitérios, e eu fiz um velório, infelizmente, essa semana, lá em Queimados, em vários cemitérios encontra-se uma frase muito famosa: aqui todos se igualam. O corpo, aqui todos se igualam. Eclesiastes 3:20 diz que todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Certo pastor, ao fazer um culto fúnebre, ele olhou ao lado e viu a seguinte mensagem em uma lápide: nós que aqui estamos, por vós esperamos. E ele falou: meu Deus, é verdade, eu estou aqui fazendo um velório, mas daqui uns dias eu vou estar ali também. Então Lázaro é o primeiro a morrer, segundo o nosso texto. Com relação a esse acontecimento na vida de Lázaro, o nosso Senhor Jesus Cristo disse apenas o seguinte, olha no versículo 22, parte A: morreu o mendigo. Só morreu, não teve enterro. Com relação ao rico, nós vamos ver que teve enterro, mas em relação a Lázaro, não teve enterro. Por quê? Porque pela falta de alimentos, o organismo desse homem foi se enfraquecendo, até que chegou o dia da sua morte. A morte desse homem foi percebida, com certeza, por poucas pessoas na terra. Ela não foi notada pelos homens, mas foi registrada por Deus. Nesse enterro, não teve gente importante, provavelmente não teve coroas, e com certeza não teve nenhum rabi ou um rabino para fazer ali as cerimônias e as últimas homenagens. Afinal de contas, amados, cá para nós, quem se preocupa com o mendigo? Quem? Quem se importa com os pobres? Talvez esse homem tenha sido enterrado como indigente. E, mais forte ainda, talvez os próprios cães que lamberam suas úlceras, suas feridas, foram aqueles que devoraram seu corpo, porque os cães daquela época eram bem gulosos. O rico aqui é o segundo a morrer. O Senhor Jesus disse no versículo 22, parte B, que o rico morreu e foi enterrado. Olha aí, ele morreu e foi enterrado. Com uma alimentação bem balanceada, comia bem, né, talvez, tinha todos os recursos. Ele viveu alguns anos a mais do que Lázaro. Só que, como acontece com todos os seres humanos, o dia dele chegou. Ele morreu. A morte, ela é abrangente, alcança a todos, ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, famosos e anônimos, crianças, jovens e idosos. Ela abrange a todos. Imagine você o enterro de um rico naquela época. Quanta pompa, quanto glamour. Deve ter sido uma cerimônia luxuosa. Muitas flores, choro, saudade. O caixão era o mais caro, túmulo novo, convidados de destaque da alta sociedade da época. Um rabino provavelmente foi contratado para dirigir ali as últimas homenagens ao morto. Talvez tenham colocado até aquele homem no céu, né? Geralmente é assim no enterro. De repente falaram: não, meu irmão aqui partiu com o Senhor. No entanto, esse rico de nossa história, ele levou somente as roupas do corpo, e provavelmente foram roupas escolhidas por terceiros. Tudo que ele conquistou aqui na terra ficou. Até porque em enterro não tem caminhão de mudança, tem? Em caixão não tem gaveta para guardar dinheiro, tem? Em cemitério não tem caixa eletrônico.
Todo o dinheiro daquele homem ficou para a família e ficou para os seus 5 irmãos também. E como em todo enterro, muitos param para refletir sobre a vida e sobre a morte. Porque se tem um lugar que as pessoas estão sensíveis à pregação do Evangelho, é num velório. Estão sensíveis. Olha o que Eclesiastes 7:20 diz. Eclesiastes 7:20. É melhor ir à casa onde há luto, ou onde há morte, do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Quando estamos no velório, muitos ali se perguntam: será que tudo acaba com a morte? Será que a morte é mesmo o fim de tudo? Será que existe paraíso? Será que o inferno que os crentes tanto falam existe mesmo? As pessoas ficam pensando, ficam raciocinando. Numa festa ninguém pensa nisso, amados. Vai num casamento, não tem, ali é só, oba-oba, só comes e bebes. Agora no velório as pessoas param para refletir, para analisar, para sondar os seus corações e analisar até os seus caminhos, por onde eles têm andado. Agora, vamos ver os 2 destinos eternos desses nossos 2 personagens. Antônio Vieira disse certa feita que o terrível da morte não é o fim da vida, mas o começo da eternidade. Vou repetir. O terrível da morte não é o fim da vida, mas o começo da eternidade. Agora, a nossa história passa da terra para o eterno, passa do temporal para aquilo que é definitivo, da possibilidade de mudança, porque enquanto se está vivo, há possibilidade de mudança, mas depois que morre, não há mais mudança. Depois da morte, o destino é definido e é intransponível. Amados, a morte não é o fim, mas é o início de uma eternidade com ou sem Deus. O purgatório é um engano, a reencarnação é uma falácia, o sono da alma é um engodo, e o aniquilamento da alma é uma mentira. Vamos ver em primeiro lugar o destino do rico. Olha aí no versículo de número 22, parte B. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha o texto que diz, amados. Ele morreu, foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão, ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Imagine essa cena. Misericórdia. Imagine a cena de alguém cujo corpo está sendo velado, mas que ao mesmo tempo ele está com a alma em tormentos no inferno. Porque enquanto ele estava sendo sepultado com todas as honrarias no cemitério, ele estava consciente no inferno. O rico morreu, foi enterrado, mas sua alma estava no inferno. Por quê? Porque ele se preparou para tudo, menos para a morte. Ainda hoje, muitos se preparam para viver, mas não se preparam para morrer. Se preparam para o futuro nessa terra, mas não se preparam para a eternidade com Deus. Se preparam para um concurso público, se preparam para um casamento, se preparam para ir a uma festa, mas poucos se preparam para se encontrar com Deus. Poucos, infelizmente. Assim foi com o rico da nossa história. Ele se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. Ele investiu tudo nessa vida, mas nada na eternidade. Ele ajuntou muitos bens nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas não ajuntou tesouros nos céus. Momentos antes de contar essa história, Jesus disse o seguinte lá em Lucas 13:14. Olha o que ele disse. Está dentro de um contexto geral do porquê que Jesus contou essa história. Ele diz assim: nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um
e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, as riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, olha o que diz o texto, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Talvez o rico da nossa história fosse um fariseu. Talvez ele fosse um fariseu, mas aqui ele está literalmente em tormentos. O Senhor Jesus contou uma parábola lá em Lucas 12, 16, dizendo o seguinte: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, e o que Deus diz é muito forte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse homem da nossa história não estava preparado para se encontrar com Deus. Ele não possuía o passaporte para a eternidade, chamado Jesus Cristo. Sua morte não era lucro, mas uma grande perda. Para o apóstolo Paulo, a morte era lucro. E ele disse isso claramente: para mim morrer é lucro, é bênção, é vitória. Irmãos, a agonia de um ímpio morrendo, dizem, é algo terrível, porque já é como que um caminho para o inferno. A enfermeira de Voltaire, o grande filósofo francês, ao vê-lo em angústias terríveis na hora da morte, ela disse o seguinte: por todo o dinheiro da Europa, eu nunca mais quero ver um rico morrendo, ou um ímpio morrendo. Ela ficou traumatizada, porque ela sabia que ele era um zombador do Evangelho. Irmãos, esse rico de nossa história, ele tropeçou no mendigo e caiu no inferno. E lá no inferno ele descobriu algumas verdades, e verdades fortes. E a primeira verdade que ele descobriu foi que o inferno é um lugar real, não é mito, não é história. Se ele fosse ateu antes, como o contexto, provavelmente ele não era, mas se ele fosse ateu, ele deixou de ser. Porque no inferno não existe ateu. Todos creem em Deus. Todos creem em Deus. Lucas 16, 23 e 24. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Irmãos, a Bíblia descreve o inferno como um lugar real, e não como um símbolo do mal. C.S. Lewis, certa feita, citou uma lápide que dizia no enterro: aqui jaz um ateu, todo arrumado e sem lugar nenhum para ir. Aqui está um ateu, ou seja, a pessoa que foi enterrada ali era um ateu, todo arrumado, não tem para onde ir, ou seja, morreu, acabou. Depois o próprio C.S. Lewis comentou: aposto como ele gostaria que isso fosse verdade, que com certeza não era, e aquele corpo estava ali, mas aquele homem, a sua alma estava em tormentos. O inferno é real, e o rico da nossa história descobriu essa verdade tarde demais. E quem disse que o inferno é real? Não sou eu que estou dizendo, mas o Senhor Jesus. Se ele falou tanto sobre um assunto, é porque o assunto é sério e deve ser levado em conta por você e por mim. Jesus falou mais de inferno do que de céu, e olha que ele é amor. Mateus 10, 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
O inferno ou o sofrimento no inferno não acaba, não cessa, não diminui. Em Lucas 13, 28, Jesus disse que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Quem for lançado neste lugar terrível, diz a Bíblia, será atormentado para sempre. A Bíblia diz que o inferno foi criado, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem, mas o homem, por causa dos seus pecados, por sua dureza de coração, a sua impenitência e não querer buscar a Deus, não se arrepender, ele vai para o inferno. Até porque o ímpio, se o ímpio fosse para o céu, para ele seria um inferno. Se ele viveu a vida toda longe de Deus, aquele ambiente não seria aprazível para ele. Quando o homem morre em santidade, amados, sua vida eterna é com Deus. O inverso seria atormentador, tanto para o ímpio como para o justo. Jesus disse em Mateus 25, 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, foi preparado para o diabo e seus anjos, mas esses malditos aqui iriam para este lugar de tormento. Isso não é apelo emocional, não é história de pastor. Estou lendo a Bíblia. Isso é a verdade bíblica. Em Marcos 9,43, o Senhor Jesus disse o seguinte: se a tua mão te faz pecar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Palavras fortes, ditas por Jesus. E não é um assunto agradável nem de se ouvir, nem de se pregar, mas é um fato verídico. A segunda verdade descoberta por esse homem foi que o inferno é um lugar de oração sem resposta. As pessoas oram. Lucas 16, 24, 27 e 28. E clamando, olha, ele está no inferno clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse ele: rogo-te, no versículo 27 e 28, e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. No inferno, estando em tormentos, o rico orou. Provavelmente ele não orava na terra, agora está orando no inferno. O pastor Jorge Linhares tem uma pregação chamada A Oração do Inferno. Eu já escutei muitas vezes, e hoje de tarde ouvi mais uma vez. E como eu fui despertado com essa mensagem, eu aconselho, bote lá no YouTube, A Oração do Inferno. Prega para pastores, num congresso de pastores ele prega sobre o inferno. E ele diz que esse texto aqui mudou muitas coisas no ministério dele. Muitas coisas que ele tinha uma concepção, e essas concepções erradas foram mudadas quando ele estudou um pouco mais sobre essa realidade aqui. Esse rico fez 2 pedidos no inferno. Primeiro, ele pediu para que Lázaro fosse até onde ele estava com o dedo molhado para aliviar sua sede. Ele é ouvido, mas não é atendido, amados, até porque é impossível sair do céu e ir para o inferno. Há um grande abismo. Não tem condições. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. A segunda oração foi para que Abraão enviasse Lázaro à sua casa para pregar a seus 5 irmãos. É interessante que ele é despertado para fazer missões tarde demais. Ele se preocupa com a alma dos seus irmãos tarde demais. É em vida que nós temos que interceder, orar, evangelizar. Essa preocupação com os irmãos veio de forma errada, no lugar errado e na hora errada. Ele nunca se preocupou com ninguém. Essa que é a verdade. Agora quer que seus irmãos sejam salvos, porque ele viu a realidade nua e crua diante de si.
Ele está no lugar de tormento e não quer que seus irmãos vão para aquele mesmo lugar. É triste, mas a grande realidade é que muitos estão agora no inferno, orando para que sua família se converta, se arrependa e receba Cristo como Senhor e Salvador. Mas essa oração é vã. Deus não ouve. Só que o rico descobriu tarde demais, amados, que o arrependimento verdadeiro é a entrada para o céu, e que a oração só é eficaz quando ela é feita na terra, feita pelos vivos, em favor dos vivos. Só é válida assim. No inferno pode-se até orar pelos vivos, como foi o caso desse rico. Mas o resultado é o quê? O silêncio de Deus. Por quê? Porque a resposta para o rico foi, versículo 29 e 31, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí ele retrucou, não para Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Agora ele vê que o arrependimento seria eficaz, mas em vida. Se fosse pregado para os seus irmãos que estavam vivos na terra, eles iam se arrepender. Porém, ele lhes disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite, ainda que haja um milagre. Se eles não são convencidos pela palavra de Deus e pela pregação da palavra de Deus, só oração e muitas vezes jejum. A terceira verdade que o rico descobriu, amados, foi que o inferno é um lugar de lembranças amargas. Lembranças amargas. Se por um lado as lembranças ruins serão apagadas dos salvos no céu, os ímpios no inferno, eles serão atormentados com recordações terríveis. Esse homem de nosso texto, apesar de ter morrido e estar em um lugar de tormento, as suas faculdades mentais estão perfeitas. Não é isso? Seus sentidos estão mais aguçados do que nunca. E o corpo estava na terra. Seu caráter continua o mesmo. Versículo 23 diz que ele viu Abraão e Lázaro. Ele se lembra de seus irmãos que estão na terra com a possibilidade de também estarem ali. Ele continua arrogante, dando ordens. Manda que Lázaro venha, manda. Ele gostava de mandar muito em vida, mas continua arrogante, mandão. Manda Lázaro pregar para seus familiares. Irmãos, a morte não anula a personalidade e nem o caráter do homem. Ninguém vira santo porque morreu. Ou anjo. Morreu, virou um anjo. Não. Só morre como ímpio. Ela vai sofrer como ímpio. O rico continuava a mesma pessoa depois da morte. Ele não despertou nem santo e nem salvo. A morte não é uma varinha mágica que algum anjo agita sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, varrendo toda a maldade que aquela pessoa cometeu, apagando todo o pecado ou passado promíscuo que ela viveu, só porque morreu, não. Quem morre como ímpio, vai para o inferno como ímpio. É bem verdade que nós não podemos julgar como uma pessoa morre, se ela está no céu ou no inferno, isso não cabe a nós. O Senhor Jesus aqui, ele fez uma afirmação porque ele é Deus. Ele conhece o futuro, o presente, o passado, é tudo a mesma coisa. Ele sabia que aquele homem que morreu estava no inferno. Nós não podemos julgar, até porque os últimos momentos da vida de uma pessoa é algo muito pessoal. O ladrão da cruz, para muitos que estavam ali vendo, ele estava indo para o inferno, mas ele teve a promessa de vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu creio que ele foi para o paraíso, porque Jesus falou que ele ia para o paraíso. Então quem morre como ímpio vai para o inferno como ímpio. Salmo 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu.
Vejamos agora o destino de Lázaro. Versículo 22, parte A. Morreu o mendigo. Eu deixei a parte de Lázaro para o final, porque é melhor terminar com o céu do que com o inferno. Tá? Lázaro, capítulo 16, 22, parte A. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Amados, foi uma mudança repentina e gloriosa. Essa expressão seio de Abraão revela a quietude da comunhão com Deus nos céus. É como o gesto de tomar um filho no colo para consolá-lo. Para os judeus era como estar no jardim do Éden ou debaixo do trono da glória. Foi levado para o seio de Abraão, ele foi levado para a glória. Ele foi levado pelos anjos para esse local de alegria eterna. Lázaro aqui não fica num estado inconsciente, dormindo. Não. Por mais que o texto de Lucas 16, versículo 19 a 31, nos apresente Lázaro de uma maneira bem passiva, outros textos revelam o estado consciente da alma após a morte do corpo. São várias referências mostrando essa verdade que tem sido negada pelos testemunhos de Jeová, pelos adventistas do sétimo dia e tantas outras seitas que perturbam a igreja em nossos dias. Apocalipse 6, versículo 9 a 11, por exemplo, olha o que diz com relação a essa questão corpo e alma. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha que interessante. Eles haviam sido mortos na terra. Os seus corpos estavam na terra, mas eles estavam com a alma no céu. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles igualmente foram. É um outro texto claro, transparente. Sem preconceito, você entende claramente que aqui o corpo ficou na terra e a alma estava debaixo do altar, que é um símbolo do céu. Um outro texto que mostra o estado consciente do justo após a morte, é o que eu já disse, do malfeitor que se converteu. Lembra? Aquele homem estava morrendo na cruz. Por quê? Por causa dos seus pecados. Ele era um malfeitor. Em determinado momento, ele se vira para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele o seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Mas não era o corpo que estaria com ele no paraíso. O corpo foi para a cova rasa. Ele era um bandido. Ele teve as pernas quebradas para antecipar a morte. Não teve enterro também, provavelmente. Mas Jesus prometeu a ele o paraíso. A alma dele estaria na glória. Aquele ladrão arrependido morreu, mas estava com Cristo na glória. O corpo ficou na terra, mas a alma estava com Cristo. A Bíblia diz no Salmo 116, 15, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É preciosa quando um santo morre, como um Lázaro, como quando um Lázaro morre. Para o justo, amados, a morte é o início de uma eternidade no céu. É o início de uma vida de delícias na glória. Com certeza, o paraíso não é sepultura, mas um local de consciência plena. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 1:23 que tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O que era o quê? Melhor, disse ele. Morrer, amados, é deixar o corpo e estar imediatamente com o Senhor, como diz 2 Coríntios 5:8. Morrer não é partir para estar no além, mas partir para estar com Cristo no céu, para ter íntima, perfeita e eterna comunhão com o Senhor. Isso é o que a Bíblia nos apresenta. Todo cristão genuíno, ele crê na ressurreição e na ascensão de Cristo. Todos cristãos genuínos creem nisso. Jesus morreu,
Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e está à direita do Pai, a interceder por mim e por você. Jesus está na glória e Paulo tinha o desejo de partir e estar com ele. Então, a teologia de Paulo era bíblica. Lázaro estava consciente no paraíso. E ele foi para esse lugar não por ser mendigo, mas por ser salvo, por ter depositado toda a sua fé em Deus. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, ele tinha sua confiança e esperança no Altíssimo. Nós sabemos que a pobreza não é passaporte para o céu e que Lázaro não foi para esse lugar de delícias por ser pobre, mas porque confiava em Deus, assim como você também confia e deve confiar até o final da vida. Amém? Deus não ama os pobres em detrimento dos ricos. Os pobres, ao morrerem, não vão imediatamente para o céu por serem pobres, e nem os ricos vão imediatamente para o inferno só porque são ricos. Deus não faz acepção de pessoas. Concluindo, o inferno é uma realidade, não é invenção de teólogos. É um lugar de tormento, choro, sede, solidão, afastamento de Deus por toda a eternidade. O rico de nossa história, pasmem vocês, o rico de nossa história está até os dias de hoje nesse tormento. E você não precisa ir para lá. Eu sei que a doutrina do inferno não é uma doutrina popular. Não é. Esse assunto choca as pessoas e não é nada agradável ao ouvido ouvir sobre isso. O ser humano, de modo geral, não gosta de ouvir sobre o inferno. Não gosta. No entanto, pare para pensar. É melhor ouvir sobre o inferno e saber também e aprender como evitá-lo do que ir para o inferno enganado. Não é isso? Pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado no inferno. Em Mateus 23, 33, o Senhor Jesus fez uma pergunta aos fariseus. Olha que pergunta, estou concluindo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Uma pergunta que Jesus fez para os fariseus. E a única maneira de escapar da condenação do inferno é correr para os braços do Salvador. Se você não quer cair nas mãos do Deus vivo, então jogue-se nos braços de Jesus, porque Ele vai te salvar. Se você está desviado, ou quase se desviando, hoje é noite de reconciliação. Se você se encontra perdido, Jesus hoje pode te achar. Hoje o Espírito Santo te convida a uma volta, a uma entrega, enquanto a vida há esperança, e graças a Deus por isso. Não brinque com sua salvação, não adie a sua decisão, se arrependa hoje. Hebreus 4:7, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, o inferno é real, mas o céu também é real. Lucas 16:22, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Apocalipse 22:14 diz que bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade ou na cidade pelas portas. Lavar o sangue no Cordeiro é o mesmo que crer que o justo derramou seu sangue em favor do injusto. O justo é Jesus e o injusto somos nós. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Ser lavado no sangue do Cordeiro significa se arrepender de todo o coração de nossos pecados e depositar toda a nossa esperança e salvação em nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Lázaro entrou na cidade pelas portas. Ele foi levado a esse lugar pelos anjos de Deus. Não foi um anjo que fez o cortejo.
pelos anjos de Deus. Ele entrou na cidade não por causa das suas obras, porque ninguém é salvo por obras, mas única e exclusivamente por causa do sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? O inferno é real, mas o céu também é real. Escolha o céu nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Quero pedir à irmã para cantar aquele último louvor que foi cantado aqui. Vamos exaltar Cristo, mesmo tendo pregado a maior parte sobre o inferno. Quero te convidar a baixar sua cabeça, a orar. No inferno não adianta orar, mas você está vivo, você está aqui, você pode clamar a Deus, você pode voltar para Jesus agora, pedir a Ele para te perdoar, para te dar uma nova chance. Olha o que a irmã falou aqui ainda agora, por Deus, que entrou uma pessoa que talvez seja a última oportunidade, nós não sabemos quem é, mas entrega teu caminho ao Senhor nessa noite, ore, Ele está com seus ouvidos atentos ao teu clamor. Ore, peça a Deus, clame, peça a Ele misericórdia, peça a Ele perdão, peça a Ele ajuda para vencer toda forma de pecado. Pede a Ele, seja qual for o pecado, seja mágoa, seja pornografia, seja o adultério, o roubo, assassinato. Todo pecado tem perdão quando é feito de coração, com arrependimento. Ó Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite em Tuas mãos. Pai amado, é um assunto tão difícil de ser pregado, mas é uma realidade, Senhor. O Senhor falou tanto, despertou tantas pessoas sobre isto, e como eu tenho sido despertado também sobre esse assunto, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, a ir até o fim, ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada. O Senhor conhece, Senhor, nossos pontos fracos, sabe, Senhor, Pai, como nós somos fracos em algumas áreas, mas nos sustenta, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a vencer, nos ajuda, Senhor, a levantar. Senhor, que a Tua graciosa mão venha ser estendida sobre cada um aqui, que o Seu perdão, Pai, seja distribuído para aqueles que estão verdadeiramente se arrependendo e buscando conserto contigo, querendo, Pai, andar de maneira séria na Tua presença, não por medo do inferno, mas por desejo de estar na Tua glória, na Tua presença, o que é infinitamente melhor, Senhor, porque tudo aqui nessa terra passará, tudo aqui é passageiro, mas a eternidade é uma realidade, Senhor. Ajuda-nos, abra nossos olhos, nos faz, Senhor, enxergar essas verdades com mais profundidade ainda na Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, desperta-nos, abra nossos olhos, nossos ouvidos, perdoa, Senhor, cura e salva nessa noite, é o que eu te peço no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus.